acaba sendo uma nação ambidestra, né? Assim, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Não tiveram que abrir mão das raízes e da história de tradição para poder ser isso, né? Acho que isso é o mais surpreendente nessa história, né? Olá, pessoal! Esse episódio é um oferecimento de RD, Raia Drogasil, a empresa que é líder no mercado brasileiro de farmácias. Tem mais de 2.500 lojas presentes em todos os estados brasileiros. E tem como ambição, olha que bacana, ser a empresa que mais contribui para uma sociedade mais saudável. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Organizações Infinitas do nosso podcast, de todas as quartas-feiras às 17 horas. Sempre muito bem acompanhado aqui do Piero Franceschi. E aí? E do Cristiano Cruel. Shalom! Já começou no clima, porque hoje a gente vai falar sobre Israel, sobre o país que é considerado a nação startup. Cruel voltou de lá há poucos dias, eu também estive lá há 2 meses mais ou menos, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre tudo o que acontece nesse país. E olha só o que tem dentro dessa caixinha, o livro Organizações Infinitas, que dá nome ao nosso podcast. Então, quem vai para Israel com a Startse volta com um livro de presente e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Não se esqueça de marcar aí para ativação, para receber as notificações sobre o nosso podcast. Compartilha, se inscreve e manda esse podcast para todo mundo que quer aprender um pouquinho mais sobre inovação, tecnologia e sobre Israel. Cristiano Cruel, que você voltou de Israel há poucos dias. Me conta um pouquinho sobre o que você viu por lá, o que você observou nesse país que é considerado a grande nação startup por tudo que acontece por lá. É realmente incrível, já não é a primeira vez, mas eu sigo aprendendo muito. Para quem conhece menos a Startse aí, a Startse faz esses programas internacionais de imersão e expedições para tentar sacar das coisas, né? E Califórnia, Vale do Silício, Miami, Portugal, Estônia, China e Israel. Israel, talvez um disclaimer rápido, todos esses lugares do mundo eventualmente são muito... existe sempre um debate político e complexo de se levar, se discutir a opinião e a presença desses países no mundo, né? Por discutir de um lado aí países... que alguns são mais favoráveis, menos favoráveis e tal. Mas aqui a nossa ótica é muito sobre essa dinâmica de construção de valor, de organização, de inovação, de desenvolvimento econômico e lições que a gente pode tirar como país, como empresas, para tudo isso, né? Eu acho que todos esses lugares que a gente vai, Israel não foi diferente. Eu acho que ela tem alguns traços que são comuns, assim, que nós vamos concordar. Mas eu sei que essas imersões, Júnior, cada um acaba... esses lugares se revelam individualmente para cada um. É como se eu fosse lá e descobrisse a minha Israel, o meu Vale do Silício, a minha... Eu acho que tem um pouco disso, é uma autodescoberta, assim, né? que a gente acaba tendo. E eu tenho algumas coisas que me impressionam muito. Eu acho que tem 2 perspectivas. Uma é cultura e história, como fizeram uma transformação tão grande, podemos debater muito sobre isso, e a outra são tecnologias e inovações presentes, acontecendo agora, que também me surpreendem e me fascinam muito. Legal, Piero. Israel ele é considerado a nação startup por uma série de fatores, né? Primeiro porque os empreendedores que nascem em Israel, pessoas que empreendem em Israel, eles têm que começar com um pensamento global. Todos os vizinhos ali estão em conflito constante com Israel, do outro lado de cá é o mar, então um mercado de 6, 7 milhões de pessoas, então ou eles pensam já no mercado global ou eles não têm condição de criar empresas escaláveis. Foi assim, por exemplo, com o Waze. O fundador do Waze é israelense, mora em Tel Aviv, aliás... Foi professor da Startse numa missão internacional e é professor do XBA nos nossos cursos online. E é incrível como esse pensamento global está presente lá. Então essa é uma das características que formam uma nação, que formam de Israel a nação startup. Pensamento global. Segundo, desenvolvimento de tecnologia, né? Então como Israel está sempre em conflito com todos os países ali perto, e de novo, o Cru já disse isso no disclaimer aqui, não é a favor ou contra Israel, são fatos, né? Desenvolvimento de tecnologia militar, ele é muito acelerado, porque Israel precisa combater ou se defender dos seus inimigos, e essa tecnologia depois ela vai para o mercado, vai para as empresas, vai para as indústrias. Então, mesmo o Waze nasceu através de tecnologias que foram desenvolvidas primeiro para uso militar.
E aí você tem outras características que são as características culturais do local, né? Os empreendedores israelenses, sejam eles homens ou mulheres, eles vão aos 18 anos para o exército. Homens passam 3 anos lá, mulheres passam 2 anos, depois que eles vão para a faculdade e depois que eles vão empreender. Então eles começam a empreender mais adultos, um pouco mais de idade. E isso também faz com que eles fiquem mais resilientes ou mais preparados. Porque o cara que foi para a trincheira lutar na guerra, ele tá menos suscetível a se incomodar com um projetinho que não deu certo, com um negocinho que falhou. Então, alguma dessas características, essa resiliência, essa capacidade de pensar global e essa tecnologia profunda que vem primeiramente do Exército, criam este cenário muito favorável a criar, a gerar em startups de alto impacto, a gerar um ecossistema vibrante de inovação, né, Piero? Mas tem um pragmatismo também lá, né? Você sentiu isso, assim? Porque acho que tem uma questão engraçada, né, quando você escuta. Porque, por exemplo, o empreendedor brasileiro, né? O empreendedor brasileiro é muito criativo, ele acha seus caminhos, né? Tem as coisas bem brasileiras. Acho que é muito resiliente também, né? Mas o israelense me parece ser mais pragmático, né? Orientado por um resultado. Também, se não funcionar, ele faz as coisas de forma simples, né? Sem excessos. Então, você sentiu isso? Quando vocês estiveram lá, vocês sentiram esse pragmatismo ou não? Eu sinto isso, assim, muito fortemente. Esse pragmatismo e parece que ele carrega junto uma certa frugalidade. É o que interessa. Certo? Assim, ou talvez pela essa ideia que os recursos são escassos e o que vale é resolver o problema. Sim. Entendeu? E isso é muito forte. É muito forte. Só que eu sinto pragmatismo em tudo. No jeito que eu desenho, na arquitetura, em vários aspectos do cotidiano e da vida, você vê esse pragmatismo acontecendo. Imagina, eu vejo Israel como um lugar improvável de sucesso. Pensa um país com todas as dificuldades que tem, né? Assim, população pequena também, população pequena, rivalidade enorme, metade do país é um deserto, né? Deserto, beligerante, os outros ali em conflito sempre, várias guerras. Então seria uma coisa improvável de se apostar, né? E o que eles fizeram lá em 70, 75 anos, Oswaldo Aranha, o brasileiro, presidente da ONU, quem foi lá, que registrou a criação do Estado oficial lá de Israel. E até hoje conflitos com a Palestina por causa disso. Isso é guia dos curiosos, essa aí. Essa aí é guia dos curiosos, essa informação. Oswaldo Aranha. Acho que os brasileiros são muito adorados lá, muito respeitados no Israel. Isso, eles são, os brasileiros são pessoas bem quistas lá, em vários lugares árabes também, né? Acho que o brasileiro se tem um talento que nós temos é que nós somos um povo amistoso, né? Mas Israel, para mim, ela carrega duas características que dão força para esse pragmatismo, esse jeito prático de... Eles são resolvedores de problemas, não apenas deles, mas a visão empreendedora são problemas globais. O mercado deles é muito pequeno. Quase não vale a pena criar um negócio que só dê certo em Israel. Então a mentalidade é resolver problemas que se replicam mundo afora. Eu acho que essa é uma cabeça. Segundo, eles são muito pragmáticos e práticos. Certo? Tem uma expressão em hebraico que chama tachles, que é meio uma gíria que quer dizer direto ao ponto. Para de enrolar. Sim. Se tá contando muita história, tachles. Assim, para de me enrolar, cara. Vem direto, isso é tachles. Então, isso é muito forte. Outra coisa para mim é muito forte eles tiveram e ainda têm a necessidade. Então lá, inovar e fazer diferente, fazer com menos recursos, resolver problemas que não tem solução, não era legalzice, era uma necessidade. Então isso para mim cria um outro driver de comportamento. Claro. Os caras são feitos para resolver problema. Agora tem um segredão por trás de tudo para mim, que é muito conhecimento. Mas é muito conhecimento. Israel, o povo judeu deve ser 0,2% da população global e tem 20% de prêmios Nobel. Então, Então, o conhecimento em ciência, tecnologia, engenharia, matemática é absurdo, é estrondoso. Esses 3 anos do serviço militar, para homens e 2 para mulheres, ele é intenso de conhecimento. Mas eles separam, né? O jovem, quando ele vai para o exército, eles já vêm monitorando ele desde lá da escola. Então, você vai para a unidade especial, você tem um talento e gosta mais de trabalhar, sei lá, mais... são vários tipos de serviço militar, pensa assim, né? Então, eles vão alocando conforme as competências de cada um. Inclusive, eles usam muito testes psicológicos
para alocar os talentos naturais nas suas melhores capacidades. Mas você acha que tem assim, eu nunca estive lá, mas a gente tem uma narrativa constante hoje, que é a narrativa do empreendedor por inspiração, né? Tive uma grande ideia, né? Às vezes o cara larga uma universidade, tá numa garagem, 2 moleques, aquela história que a gente vê o tempo todo, né? Teve uma grande inspiração, teve uma grande ideia, logo corta a frase e virou bilionário, né? Assim, essa é a mitologia corrente hoje do empreendedorismo da nova economia, né? Não sou nada, tive uma grande ideia e de repente eu me tornei um bilionário. Você acha que lá tá mais para um empreendedorismo por assim, profundidade, transpiração ou não? Assim, baseado nisso. Porque assim, o conhecimento é um valor muito cultivado dentro da sociedade, né? E talvez ele é tido como a base desse empreendedorismo ou não? Cada um vai lá e reconhece a sua Israel. A Israel que eu reconheci é aquela centrada do conhecimento. Eles conhecem muito. E aí eles ficam catando o problema para resolver. Sim. Então você fala assim, não, Israel é boa para que setor do... Qualquer um. Dependendo do que está tendo bronca e tem oportunidade do mundo, eles vão aplicar. Eu tenho um viés que eu gosto muito aqui, para quem assiste muito, inteligência artificial. Para mim, lá, os caras comem inteligência artificial com farofa. Entendeu? Então, é um conhecimento base. Sim. Aí o cara fica imaginando problemas do mundo. É comida? É alimentação? É militar? É reconhecimento facial? Imagine o que for. Aí eles ficam aplicando aquilo. Então, essa é a sensação que eu tenho. Eles têm uma competência, um conhecimento muito grande, eles são incentivados a serem os melhores, e eles têm esse espírito empreendedor. Sim. Então, como é que você pega isso e faz uma coisa incrível? Eu acho que tem muito conhecimento na base, assim, muito conhecimento. Porque se você não sabe a base tecnológica. Então, eu gosto de defender, que é meio polêmico, às vezes assim, qual é a tecnologia para o agro? Qual é a tecnologia para o mercado financeiro? Qual é a tecnologia para a educação? Eu falei, não tem tecnologia para isso. Existe tecnologia. O que existe são aplicações para o mercado financeiro, aplicações para o agro, aplicação para a educação, certo? E às vezes a noção que eu tenho de Israel é que o conhecimento base é tão forte que eles ficam encontrando esses problemas, essas oportunidades para aplicar esse conhecimento profundo deles com um espírito muito empreendedor. Mas pegando essa tua pergunta, ela é interessante porque, primeiro, num país onde metade é deserto, um país onde tem conflito o tempo inteiro, um país onde, independente de qualquer viés político-religioso, mas de um povo, não religião, o povo judeu, historicamente, ele é perseguido, né? Você pode ler história, enfim, você sabe, são fatos históricos, o povo judeu ele é perseguido. Então, quando os judeus, os israelenses, eles encontraram aquele lugar lá, que Oswaldo Aranha decretou na ONU, que aquele pedacinho de terra, e no meio do nada, do deserto, naquele local, seria a terra deles, eles tomaram aquilo por um nacionalismo enorme. A gente pode trazer isso como... Se quiser trazer isso para o ambiente de negócio, é como se fosse aquela empresa que você fala assim, cara, eu não vou deixar quebrar de jeito nenhum. Vou vestir a camisa, somos todos sócios desse país, isso aqui não vai ser derrubado por nada. E aí, você empreende por 2 motivos. Tanto por necessidade, porque Israel é hoje referência, grande referência em tecnologia para irrigação. Porque ou aprende a irrigar ou não nasce nada naquele lugar. Sim. Ou você domina aquela tecnologia por necessidade ou nada vai acontecer. Empresas, grandes fazendas, produtores rurais do mundo inteiro vão para Israel para conhecer as tecnologias de irrigação, de salinização da água, reaproveitamento de água. Então, tudo isso acontece lá, aconteceu por necessidade. Mas acontece também por oportunidade. Quando os caras lá, dou exemplo do fundador do Waze, o cara sabia que ele podia criar, ele listou, tá pregado na geladeira dele, eu fui lá na casa dele, eu vi ele pregado na geladeira, 7 problemas da humanidade que ele gostaria de resolver. Um deles é mobilidade. O cara criou um negócio que permite que as pessoas se locomovam, dirijam em qualquer lugar do planeta sem nunca ter estado lá. Eu aluguei um carro em Israel. Eu nunca imaginei que eu poderia dirigir por aqueles lugares se não tivesse um guia, um conectado, um aplicativo que me levasse para aquelas direções. O outro negócio que ele criou, mobilidade é um problema não só para quem dirige, mas para quem anda de transporte público, para quem anda a pé. Criou aquela outra startup chamada Movit. Vendeu as duas para o Google por $1 bilhão cada uma. Então, é um sentimento de esse aqui tem que dar certo de qualquer jeito, esse país, necessidade, e de oportunidade. As coisas que a gente vai criar aqui vão mudar o mundo inteiro. Então é muito legal ver esse modelo de empreendedorismo em Israel. Agora, Cru, uma coisa que eu senti muito lá quando eu tive foi um pouco desse ambiente altamente inovador,
de autoconhecimento, mas muito conectado com capital, né? Com dinheiro. Tem muito dinheiro para financiar as coisas que acontecem por lá. E aí, quando a gente soma isso com aquelas coisas que a gente aprendeu já sobre o Vale do Silício, rebeldia, conhecimento e capital cria um ambiente capaz de gerar coisas legais. Eu acho que isso está presente por lá. E o capital também é muito forte. Investe-se muito em startups lá em Israel. Você percebeu também isso, né? O capital de risco, o capital para inovar, que é um capital de risco, né? Ele é muito presente lá assim, por que chama Startup Nation? A nação. Olha que interessante. O livro chamado Startup Nation foi traduzido e lançado no Brasil como Nação Empreendedora. No ano que foi lançado no Brasil, o termo startup não era popular no Brasil. Então a editora deve ter imaginado que empreendedor venderia ou sei lá, refletiria melhor no mercado que startup. Se relançasse hoje como nação startup, talvez vendesse muito mais, tá? Mas assim, tem dois aspectos. Primeiro que se você andar por lá, em Tel Aviv, em toda aquela região lá e chutar... Olha, entra num prédio, chuta 3 portas, uma com certeza é uma startup. É assim, prolifera. Uma prolifera. Então não é uma conversa, é um estilo de verdade que tem. Para isso, além talvez aí, então, do conhecimento que eles estão antes, o segundo, rebeldia, e o outro é o capital, o governo israelense tem uma coisa chamada Israel Innovation Authority, que é um grande órgão que faz isso, que financia. Tem incubadoras lá que falam que, sabe aquela coisa que você casa investimento como privado e o governo põe 2, 3, 4, 6 vezes, dependendo o projeto, a natureza. Não entendo bem o economics disso, mas o governo reporta para a população os benefícios que tem. Tem uma ideia, 40% das exportações de Israel são consideradas em high-tech. 10% da população economicamente ativa trabalha em tecnologia direto e 40% das exportações em high-tech. Então se paga, né? Então tem um espírito que financiar a inovação, o retorno é muito grande. Agora, Piero, você que ainda não foi lá, mas está na tua lista aqui das próximas imersões da Startse. Quando você pensa em Jerusalém, o que vem na tua cabeça? Então, é isso que eu estava pensando, porque para quem não esteve lá, né, esse papo de Israel pode parecer um papo de um local muito tradicional, né, conservador, ligado às raízes religiosas, e todas as coisas de religião em algum momento nos últimos 2000 anos aconteceram por ali, né? Então é muito legal esse paradoxo, pode parecer um paradoxo, porque é um povo que tem uma tradição religiosa muito forte, tem uma história muito ligada a isso, e ao mesmo tempo consegue ambidestramente criar uma nação startup. Então, geralmente na nossa cabeça a gente pensa nessas coisas de ou sou muito conservador ou sou muito inovador, né? E é o que a gente ensina todas as vezes aqui, né? Nos nossos workshops aqui, Organizações Infinitas, a questão da ambidestria, né? Ao mesmo tempo que eu sou muito forte no que eu sempre fui e eu cultivo isso com muito orgulho, eu crio espaço para o novo e faço essas duas coisas existirem ao mesmo tempo. Então, acaba sendo uma nação ambidestra, né? Assim, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Não tiveram que abrir mão das raízes e da história de tradição para poder ser isso, né? Acho que isso é o mais surpreendente na história, né? E você respondeu bem, porque assim, Jerusalém, né, Cru? Você tá aqui nos muros da cidade, onde aconteceram os fatos históricos, religiosos que mudaram a humanidade, queira você crer alguma coisa ou não, mas mudaram a humanidade. Sim. E do lado de cá estão centros de pesquisa da Amazon, da Microsoft, a maior fábrica de chips da Intel, a empresa que desenvolve a tecnologia de carros autônomos da Volvo. Tudo isso está ali do lado da onde aconteceram fatos históricos que mudaram a humanidade. Então, é um país que, de fato, quando você traz isso de novo para um paralelo com organizações, com empresas, é um país muito capaz de fazer essa ambidestria. As tradições, as raízes, a cultura do povo está presente ali. Você anda nas ruas, presente, né? Você anda nas ruas, você vê as crianças cumprindo os mesmos rituais, a mesma cultura, levando aquelas tradições para frente, e do outro lado você olha e você vê a inovação acontecendo, o mundo incrível, novo né? aparecendo ali. É muito interessante essa E não coisa. é só assim a nação que tem um monte de startups. Parece que a nação é meio startup mesmo. O Raio, que é do nosso Game Changers, da nossa comunidade, ele me contou uma vez que Pérez, que era o primeiro-ministro, o presidente, não sei, ele, na época, ele era o primeiro-ministro e o presidente, sei lá, e uma conversa entre eles entre os dois foi mais ou menos assim: eu vou trabalhar naquilo que existe e você vai trabalhar naquilo que não existe.
Já é um traço um pouco super ambidestria. dessa ambidestria. E aqui, ó, tá na imagem aqui, não sei se conseguem ver. Essa imagem eu capturei aqui especialmente aqui para o nosso momento Organizações Infinitas. Isso aqui é uma fotografia de um pôster que tem dentro da Universidade Hebraica em Jerusalém, uma universidade icônica lá, que um dos fundadores foi Albert Einstein, que foi o primeiro a dar uma aula sobre ciência nisso, e, sei lá, imagina o que reflete tudo isso aí. E o que está escrito ali em hebraico, eu vou traduzir agora com o meu hebraico muito bom aqui, que eu anotei para não... Pô, achei que você tinha aprendido a falar hebraico. Não Cara, consigo mínimo, nem... né? Você não consegue entender nem os números. Entendeu? Porque os números são assim também. Então você não consegue entender nem os números. Olha. Mas basicamente o que está escrito lá é o seguinte, nessa frase qual foi o fracasso mais glorioso que você já teve este ano? Então, quando a gente começa a falar aquela conversa de startup, que a gente tem que tomar risco, que a gente tem não sei o quê, e que é o erro, que é isso é presente lá, isso faz parte realmente. Para criar coisas grandes, tem que ter um pensamento ousado, tem que ser um pensamento de ruptura. Eu tenho que imaginar que dá sim para mim pegar onde não tem água e plantar. Eu consigo fazer coisas que para os outros eram impossíveis. E para mim tem traços da cultura deles que uma das coisas que mais me impressionou das imersões lá e dos empreendedores, das histórias por trás dos empreendedores, foram que muitos deles haviam sofrido problemas com aquilo, certo? Então, diversos casos, mas o que mais me marcou foi supostamente um soldado que numa batalha ficou tetraplégico, e ele que foi o que ajudou e desenvolveu muito aquele exoesqueleto, uma das startups que faz aquilo. Então você vê, essa história é meio recorrente lá, tá? Não é assim um caso aqui, um caso ali. Ela é meio frequente, assim. Você começa a cavocar, você encontra aquela história do cara que teve aquilo. E na cultura judaica está isso, né? Se Deus lhe causou... algo aconteceu, Deus nunca está certo, é um chamamento. É muito mais um chamamento do que uma vitimização. Legal. Se vitimar não é alternativa. Então isso cria esse ímpeto, talvez, que é adicionado com conhecimento e com capital e com esse ambiente que é bom fazer isso, ele acaba criando negócios incríveis e está se provando aí, né? Agora, quando você esteve lá, qual foi o seu momento boca aberta ali? Teve um momento que você falou, nossa, isso aqui é muito, muito futuro. Qual foi esse momento chave, assim, do que você viu lá? Não, eu vi aplicações, algumas... e tem algumas até... vamos lá, primeiro. Existe uma muito estranha, porque ela fere talvez alguns princípios que a gente tem de comportamento, que é uma startup bastante avançada, que faz score de crédito tirando uma foto só do seu rosto. Eita. Ok? Isso é score de crédito. Então o cara pega uma imagem minha e basicamente ele diria, essa imagem nesse valor, qual é a probabilidade desse cara cumprir o seu compromisso. Ok? Não, mas quer saber o cara, quem é o cara, de onde é que vem o cara, como é que é? Não, só uma imagem. Não, mas é porque você tem um monte de imagem de gente que é bom pagador, imagem de gente que não é bom pagador, e daí se o cara usa óculos aqui, eu e o Piero não pagamos, qual é a lógica por trás disso? Não, eles usam muito da biologia, e aí começa a entrar num campo muito estranho, certo? E aí a gente começa a questionar, e é natural que você questione, nossa, mas isso não está correto, isso é um preconceito, então se eu nasci assim, quer dizer que eu tenho... Que eu pago mal, pago bem. Mal. E sabe qual é a reação dos caras? Não, o problema não é esse, o problema é hoje. Hoje, 80% das pessoas não têm acesso a crédito, porque quando ela faz o cadastro, ela dá o CEP, e quando dá o CEP tem preconceito. Quando dá idade, tem preconceito. Quando diz quanto que recebe por mês, tem preconceito. Então o mundo está carregadíssimo de preconceito. Isso é uma maneira de derrubar preconceitos. Então, às vezes, a gente enfrenta a novidade já com... É uma previsibilidade positiva, né? É isso aí. Então, esse é um aspecto. Olha, ok? que nós poderíamos debater... uma discussão longa. E aí o cara diz assim, querem debater eticamente? Então vamos debater eticamente. E o cara, o automóvel foi uma boa invenção ou não? Não, foi uma boa invenção. Matou um monte de gente. E para cada grande criação... O cara traz impactos, né? Essa ambiguidade, legal, ambiguidade que a gente acaba... Sabe o que me chamou muita atenção? Foi mais um traço cultural. Israel é uma referência em saúde também, né? Muitos dos tratamentos que a gente
vê hoje aqui, desde o stent a tratamentos para câncer, enfim, muitas dessas coisas são criadas lá, porque lá é uma referência para a saúde. E uma coisa que chamou muita atenção foi quando eu estava num shopping, no McDonald's, e aí começou a chegar, tipo, um horário de jantar, começou a chegar umas pessoas na cadeira de roda com um soro pendurado, com roupa de hospital e com a enfermeira do lado. E comendo no McDonald's. Eu falei, cara, mas a pessoa tomando um soro e comendo um McDonald's, isso não tá muito certo. Isso aqui parece que não tá combinando. E aí, no dia seguinte, a gente foi fazer uma visita numa empresa da área médica e eu perguntei, por que eu fui no shopping ontem, as pessoas estavam comendo um McDonald's, tomando um soro, tomando um sangue, tomando um remédio. Ele disse assim, as pessoas estão doentes, elas não estão presas, elas não estão privadas da sua liberdade. Então esse é um conceito também que me pegou muito, assim, todo mundo é muito livre para fazer o que quer, todo mundo é muito livre para tomar as suas escolhas, todo mundo é muito livre para seguir o caminho que quer seguir, independente do que está fazendo naquela hora, independente do que o tratamento manda ou não. As pessoas, elas têm meio a liberdade de fazer as suas escolhas. Então foi o que me chamou muita atenção, assim, tecnologia na saúde é incrível, extremamente avançada. Mas se eu quero comer um McDonald's enquanto eu estou fazendo um tratamento para uma úlcera no estômago, tá tudo bem. Minha responsabilidade. Minha responsabilidade. Júlio, chegou a ver aquele projeto militar que faz defesa de foguetes? O Sky Dome lá? Iron Dome. Iron Dome. Então você vê, existem... Então, nessa... Eu fui lá. Então, que coisa incrível, né? Incrível. O cara que criou isso era um dos fantásticos engenheiros, empreendedores, tudo lá. E me ajuda aqui na história. Mas basicamente ele detecta os foguetes, ele faz uma monitoração e ele decide se o foguete que está vindo, ele já viu, detectou, se esse foguete está planejado cair numa área que não tem ninguém, que não é povoada, deixa cair. Porque a contraofensiva, o tiro é mais caro do que o foguete que vem lá. Então tem uma equação econômica aí, precisa ser considerado. Se o cara gasta $200 ficar gastando foguete, bala com coisa e tu gasta 1.000 aqui, o cara tá te desmanchando economicamente. É isso aí. Tanto que a nova geração agora é com laser. Então o tiro de laser é $1, meio dólar. Então é mais economicamente é mais barato. Isso porque né? Na verdade, essa disputa ela sempre se reverte em capacidade financeira. E essa proporção mesmo. Custa $200 de cá um foguete, mas custa $10 mil de cá o foguete para derrubar o que custa 200. Então, se eu quero destruir o Estado, eu jogo um foguete de 200. Então, E é incrível como é que esse negócio funciona, né? Quem ainda não viu vídeos desse Iron Dome funcionando, bota no YouTube aí que você vai ver que é uma coisa fantástica a tecnologia que é capaz de derrubar um foguete antes dele ameaçar cair. Na imersão tem aula com esse cara? Na nossa versão de Israel? O Júnior teve legal, junto tem aula com o cara, tem aula com o cara. Que legal, hein? E tu vê assim, eu tenho muitas de inteligência artificial especificamente para o mercado financeiro, que foi muito desse último encontro, e que toca muito em cybersecurity, que eu fiquei bastante impressionado. Sim. Certo? Bastante impressionado. Algumas até meio reservadas, que a gente, por algum motivo, não pode ficar narrando. Mas eu vou dizer um sinal inevidente que eu vi lá, que me chamou a atenção, que nem preparou. A quantidade de mulheres executivas e empreendedoras, cara, assim, que devoram, cara. Mas assim, é lindo, é chocante e lindo de ver a capacidade empreendedora de mulheres. Isso, para mim, tem um encontro, porque lá no serviço militar, como eles escolhem por competência, eles levaram muitas mulheres a estudar ciência e tecnologia. O que muitos na cultura, por exemplo, no Brasil, não tem muitas mulheres em ciência e computação. Tem mais, mas não tem muito historicamente nisso, em tecnologia, talvez algumas engenharias, né? E como eles fazem isso, começou a ter muito. Então você sabe que Israel é avançadíssimo em cybersecurity. Sim. Então elas aprendem demais nesse tempo. E só você saber, depois do serviço militar, é normal que o jovem israelense não vá trabalhar. Ele tira um gap year, um ano sabático. É um ano de viagem pelo mundo, descobrir, aprender as coisas, imersões, expedições, conhecer o mundo, conhecer outras culturas, conhecer outros problemas. Se tu quer fazer produtos que é para o mundo, vá conhecer um pouco do mundo, né? Então isso também é muito forte. E isso acaba resultando, e a gente viu diversas mulheres empreendedoras e executivas impressionantes. Eu fiquei assim, impressionado com a quantidade, com a capacidade, assim, ó, mágico. Incrível. Legal. Que é uma coisa que não tá na narrativa, mas que a gente vê cada vez mais. Depois eu fiquei um período na Holanda
E numa grande conferência lá, eu vi várias empresas de tecnologia e várias israelenses com mulheres na liderança. Muito legal, né? Muito legal essa cultura de Israel, essa cultura do povo judeu, essa cultura daquele país que teve que se reinventar para ser competitivo, né? Não adiantava usar as mesmas armas, não adiantava tentar fazer as mesmas coisas que países grandes em território, porque ele nunca conseguiria vencer, e ele teve que usar caminhos diferentes, principalmente apostando em tecnologia, inovação, empreendedorismo, para ser relevante. Israel é muito relevante hoje no mundo, tanto economicamente quanto politicamente falando, porque ele conseguiu achar maneiras de se tornar relevante. Então, turma, olha só, falando aqui sobre a nossa imersão em Israel, tá aqui a caixinha que você recebe quando você se inscreve, com várias coisas aqui dentro, com o nosso livro, com várias informações sobre como é que funciona essa imersão. Eu tive lá, o Cristiano Cru teve, o Piero tá indo, e se você quiser participar dessa imersão em Israel, é só clicar nesse link que tá aqui na descrição. Você vai entender um pouco mais sobre como aquele país se transformou numa potência global investindo em inovação, empreendedorismo e tecnologia. Muito obrigado por participar deste episódio. Não se esqueça de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar com seus amigos. E a gente se vê na próxima quarta-feira às 17 horas. Valeu, pessoal! Valeu! Valeu.